Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pioneira e aqueles que nos acompanham aí dos diferentes meios. Bom dia, professor Jean. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Professor, o senhor soube da nossa enquete? Não, infelizmente Deixa eu lhe falar, eu estava nesse instante conversando com os nossos ouvintes, nós promovemos enquetes no Instagram da Rádio Pioneira, temas diversos, e perguntamos se eles sabiam cultivar hortaliças em casa, e a maioria, professor, 78% disse que não, e somente 22% disse que sim, que sabia. E é uma coisa maravilhosa, não é isso? E até, digamos que simples de aprender. Por favor, professor Jean. Essa pesquisa, de uma certa forma, ela reflete um fenômeno que tem acontecido nos últimos anos. As pessoas têm se distanciado um pouco dessa vida saudável, de contato com o verde, e espero que eu possa contribuir com as informações que eu vou passar agora aqui, mas a primeira informação que eu faço é que o cultivo de hortaliças, principalmente na situação que a gente está vivendo, ela assume uma importância enorme, principalmente pelo fato da segurança alimentar. As pessoas têm perdido renda, as pessoas estão trancadas em casa, e o cultivo de hortaliça te alivia essa ansiedade e te dá uma garantia de ter um alimento saudável e dentro do teu quintal, que tu tem toda a segurança de como ele foi produzido e fornecendo tudo aquilo que é necessário para que tu consiga manter aí a tua sanidade, né, e a tua saúde de um modo geral. Claro. Ou seja, professor Jean, além da segurança alimentar, a promoção da saúde mental, porque funciona como uma terapia também, professor. Certamente. Eu fiz uma continha rápida aqui, aproveitar inclusive a audiência de vocês para convidar. Agora às 11 horas a gente vai estar no Instagram oficial da UESP para fazermos uma live onde eu vou poder dar dicas de cultivo. Então já convido todos a participar dela, agora às 11 horas. E fiz uma continha rápida. Hoje, se você tiver 18 vasos de 20 litros e mais 50 vasos de 2 litros, você consegue produzir batata doce suficiente, tomate suficiente, pimentão suficiente, alface e cheiro verde para uma família de 5 pessoas. Então, isso é uma forma também de você garantir a sua sobrevivência, né, de uma forma geral. Então, a horticultura vai servir como esse suporte aí para a nossa sociedade nesse momento que a gente está vivendo. Que bacana, professor. Professor, o senhor falou que através de uma live no Instagram, é isso? Isso, a live vai ocorrer agora às 11 horas no Instagram da UESP Oficial, e também no nosso Instagram pessoal, que é o do Grupo de Estudos e Pesquisa em Proteção de Planta, GEPPP Oficial, e aí vocês vão poder acompanhar vendo, né, e aí eu vou dar algumas dicas de cultivo, de como escolher, como propagar as espécies, controle de pragas, irrigação e essas coisas. Aqui a gente está tendo só uma conversa superficial, mas é uma coisa que a gente tem que resgatar, e essa enquete que você fez deixou claro isso, é que desde a década de 80, o teresinense, de um modo geral, ele tinha esse hábito de cultivar frutas e verduras no seu quintal. E até hoje isso perpetua nos parques ambientais, onde você pode gratuitamente pegar mudas de diferentes fruteiras e cultivar nos nossos quintais. Então a dica é: quebre o cimento do seu quintal e volte a cultivar fruteiras. Isso é fundamental para que a gente tenha segurança alimentar e também para que a gente consiga passar por tudo isso de uma forma saudável. Professor Jean, o senhor citou, por exemplo, o plantio da batata doce, né, isso para alimentar, suficiente para alimentar uma família de 5 pessoas. Em relação às nossas condições climáticas, a batata doce, por exemplo, é apropriada? Fale um pouquinho, professor, para aqueles que não puderem hoje acessar o Instagram.
Ok, a batata doce ela é uma cultura brasileira, né? Diferentemente da batata inglesa, que na verdade é uma batata de origem peruana, mas que foi domesticada na Europa. Ela não se adapta muito bem às nossas condições, mas a batata doce, ela é uma cultura brasileira, então totalmente adaptada às nossas condições. Como o caju, como mandioca, são culturas nativas, né? Amendoim também são culturas nativas. Então, essas culturas você pode cultivar aqui sem nenhum tipo de restrição. Agora, aqui a gente está entrando num período de BR-Obró, né, nos próximos meses, aí você teria que ter cuidado com algumas coisas, principalmente a questão da irrigação. A irrigação tem que ser constante, e também uma proteção por esse excesso de luz solar, né? Então é recomendável que você utilize um sombrite, né? Que é muito comum aqui você encontrar nas lojas agropecuárias em vários locais. Então esses seriam os cuidados básicos mesmo para se cultivar dentro de um espaço domiciliar. Evidentemente, o espaço que você tem em casa, ele limita aquilo que você pode cultivar, né? Mas hoje, por exemplo, numa sacada de um apartamento, você pode ter uma mangueira, pode ter um limoeiro, pode ter uma laranjeira dentro de um vaso de 40 litros, por exemplo. Você poderia perfeitamente cultivar ele sem nenhum tipo de restrição. As hortas verticais, né, professor? Bastante comuns. Deixa eu falar aqui com os nossos ouvintes. Você que sintonizou agora, estamos conversando com o professor doutor em agronomia, Jean Paz. Ele está nos dando dicas de como cultivar hortaliças em casa, principalmente agora, durante esse período de pandemia, que estamos mais em casa. Prossiga, professor Jean. Então, as hortas verticais são uma tecnologia adaptada a todas as condições de ambiente. E aí, por exemplo, uma outra continha que a gente poderia fazer. Se você mora num bairro residencial, que geralmente é 10 por 20 o lote, né? Você tem pelo menos aí 30 metros de muro. Se você colocar prateleiras nesse muro, você pode botar até 450 vasos de 2 litros. E num vaso de volume de 2 litros, você pode cultivar tomate, pimentão, pepino, maxixe, o que você quiser. Os vasos mais pesados, geralmente você coloca no pé do muro, mais embaixo, né? Aqui, inclusive, na sacada do meu apartamento, eu tenho um pezinho de melão dentro de um vaso. Então, totalmente é possível se fazer isso. Inclusive produzir abóbora, melancia e, enfim, garantir a sua segurança alimentar. Professor Jean, a gente sabe, não é isso? A nossa grande preocupação é com os agrotóxicos. No caso, esse cultivo caseiro, esse plantio ele pode se desenvolver sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum aditivo químico? Você pode sim, desde que você faça a sua própria compostagem em casa. A compostagem pode ser feita à base de esterco, de estrume, né, como é mais chamado aqui. E aí você pode adicionar, inclusive, resto de comida, casca de fruta e outras coisas para usar como adubo, tá? Já que você não quer optar pelo adubo químico. Mas em termos de controle de pragas e doenças, elas vão ocorrer de uma forma natural. Mas se você quer minimizar isso, o que eu recomendo é você ter o máximo de variedades de espécies botânicas diferentes. Você não cultivar só alface, ou só cebolinha, ou couve, ou outro tipo de hortaliça. Você procure diversificar ao máximo. Até porque, se formos atrás do conceito de horta, que vem do grego hortus, significa ambiente que sempre floresce e frutifica. Então, eu tenho que sempre diversificar isso aí para que eu tenha uma diversidade enorme e sempre tenha alimento dentro da minha horta. Esse é o significado básico da horta. Então, para minimizar essas pragas, eu tenho que ter essa diversidade de espécies. Isso minimiza o ataque delas. E existem várias receitas caseiras fáceis de se controlar essas pragas sem a necessidade de aplicação de um defensivo, né? Então, dessa forma, aqui eu desconheço
mas, por exemplo, a capital cearense, Fortaleza, já existe legislação que proíbe a aplicação de defensivos dentro de área urbana. Era muito comum as pessoas deixarem, inclusive, de capinar, né, à frente das casas e aplicavam herbicidas para fazer isso. Então, isso causou alguns acidentes com animais, com crianças, idosos. Então, foi determinado uma portaria que proibiu a aplicação dentro de área urbana, mas aqui em Teresina eu desconheço se existe legislação para aplicação dentro da área urbana. Mas, certo. Professor Jean, muito obrigada pela entrevista e, mais uma vez, faço o convite para os nossos ouvintes acompanharem o Instagram, a live que será realizada hoje no Instagram. Ok, infelizmente a conversa aqui é curta, eu não pude mostrar muita coisa aqui para vocês ao vivo, mas eu espero que tenha contribuído aí para despertar esse interesse no cultivo de hortícolas, né? Então, mas de um modo geral, eu convido vocês a nos acompanhar na live que vai começar às 11 horas no Instagram oficial da UESP e no GEPPP oficial, que é o Instagram do nosso grupo de pesquisa, também lá do Centro de Ciências Agrárias da UESP, e a gente vai poder mostrar para vocês algumas dicas de como cultivar hortaliças dentro dos ambientes domiciliares. E aí fica aquela minha dica de garantir a sua segurança alimentar cultivando seu próprio alimento, principalmente nessa situação que a gente está vivendo. A gente está à disposição e sempre precisa